Om Gyanatimirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurumalitanyena Tashmai Sri Gurave Namaha. Vamos iniciar a leitura do capítulo 2 do Jaiva Dharma, intitulado O Nitya Dharma da Diva é puro e eterno. Na manhã seguinte, Sannyasi Mahasaya não teve oportunidade para indagar de Premadasa Babaji, o qual estava internamente dedicado a Vrajabhava, doçuras do serviço no humor dos residentes de Vraja. Ao meio-dia, após aceitar esmola nas casas dos moradores do vilarejo, eles sentaram-se juntos no abrigo conhecido como Shri Madhavi Malati Masrapa. Paramahansa Babaji Mahasaya passou então a falar compassivamente. Ó melhor dos Bhaktas, a que conclusões você chegou depois da conversa de ontem sobre Dharma? Sentindo bem-aventurança suprema Sentindo bem-aventurança suprema Paramananda, Sannyasi Thakur perguntou: Prabhu, se a diva é infinitesimal, como pode seu Dharma eterno ser pleno e puro? E se a função natural da diva forma-se no momento em que ela é constituída, como pode esta função ser eterna? Ao ouvir estas duas perguntas, Paramahansa Babaji meditou nos pés de lótus de Sri Satchidananda e, sorrindo, disse: Respeitável Senhor, embora a diva seja infinitesimal, seu Dharma é pleno e nitya, eterno. Sua dimensão diminuta é apenas um aspecto pelo qual ela é identificada. Paramahansa Sri Krishnachandra é a única substância infinita, Brihad Vastu, e as divas são suas inumeráveis partículas atômicas. Como centelhas que emanam de um fogo indiviso, as divas emanam de Krishna, que é a personificação da consciência imutável. Assim como cada centelha é dotada de potência do fogo completo, da mesma forma, cada uma das divas é capaz de apresentar a plena função da consciência. Se uma única centelha tiver combustível suficiente, ela poderá acender um fogo abrasante, que irá incinerar o mundo inteiro. Similarmente, mesmo uma única diva poderá ocasionar uma grandiosa inundação de amor ao alcançar Sri Krishnachandra, que é o verdadeiro objeto do amor. Enquanto não for bem-sucedida em contatar o verdadeiro objeto de sua função espiritual, Dharma Vishaya, a diva, consciente e infinitesimal, não será capaz de manifestar o desenvolvimento natural desta função. Na realidade, somente quando a diva estiver conectada com seu real objeto é que a identidade de seu Dharma torna-se evidente. Qual é o Nitya Dharma ou função constitucional eterna da diva? Você pode examinar essa pergunta com muito cuidado. O amor transcendental por Krishna, Prema, é o Nitya Dharma da diva. Como a diva é constituída de consciência, ela é uma substância transcendental à matéria mundana. Sua função eterna é o amor divino, e a natureza deste Prema puro é o serviço a Krishna. Portanto, a função constitucional da diva é o serviço a Krishna, o qual é a natureza de Prema. As divas existem sob duas condições: Suddha Avasta, o estado puro e liberado, e Bada Avasta, o estado condicionado. No estado liberado,
A diva é inteiramente espiritual, Chinmaya, não tendo vínculo algum com a matéria mundana. Contudo, mesmo no estado liberado, a diva é uma entidade infinitesimal. A diva pode submeter-se à única mudança de condição porque tem a qualidade de ser diminuta. Krishna, porém, jamais se submete a uma mudança de condição, pois por sua própria natureza ele é a entidade de cognição infinita. Por sua constituição essencial como vasto, uma entidade existente de fato, ele é supremo, inteiramente puro e eterno, ao passo que a diva, por sua constituição essencial como vasto, é diminuta, um fragmento, passível de contaminação e sujeita a repetidas mudanças. Não obstante, em virtude de seu dharma ou função espiritual inata, a diva é grandiosa, indivisa, pura e eterna. Enquanto for pura, seu dharma manifestará seu caráter imaculado. No entanto, quando ela é contaminada pelo envolvimento com Maya, sua verdadeira natureza perverte-se e ela torna-se impura, desprotegida e oprimida pela felicidade e aflição mundanas. A trajetória da diva pela existência material começa assim que ela esquece de sua atividade, ou melhor, assim que ela esquece de sua atitude de serviço a Krishna. Enquanto a diva permanece pura, ela mantém sua identidade e autoconcepção de acordo com a sua função espiritual pura, Swadharma. Seu egoísmo inato e original possui suas raízes na concepção de que ela é serva de Krishna. Porém, assim que ela se contamina pelo contato com Maya, esse egoísmo puro é retraído e assume muitas formas diferentes. Então os corpos grosseiro e sutil encobrem sua identidade constitucional pura, e em consequência disso surge um egoísmo diferente no corpo sutil, Linga Sharira. Quando este se combina com a identificação da alma com o corpo grosseiro, Stula Sharira, uma terceira forma de egoísmo é assumida. Em sua forma espiritual pura, a diva é exclusivamente uma serva de Krishna. Quando a diva se identifica com o corpo sutil, seu egoísmo puro e original de ser uma serva de Krishna fica encoberto. E ela pensa que pode gozar dos frutos de suas ações. Aí então ela obtém um corpo grosseiro e pensa: sou Brahmansa, sou o rei, sou pobre, sou miserável, estou acometida pela doença e pela lamentação, sou mulher, sou mestre desta pessoa e daquela pessoa. Desse modo, ela se identifica com muitos tipos diferentes de concepções corpóreas grosseiras. Quando a diva entra em contato com esses diferentes tipos de egoísmo falso, sua função constitucional torna-se pervertida. A função constitucional intrínseca, Swadharma, da diva, é o prema imaculado. Este prema se manifesta de maneira pervertida no corpo sutil, sob a forma de felicidade e aflição, apego e aversão, e assim por diante. Observa-se que essa perversão, de forma mais concentrada, no corpo grosseiro, como os prazeres de comer, beber e manter contato com os objetos dos sentidos. Você deve entender claramente que a função eterna da diva, conhecida como Nitya Dharma, só se manifesta em seu estado puro. O Dharma surge no estado condicionado, é conhecido como naimítica ou circunstancial. O Nitya Dharma é, por natureza, completo, puro e eterno. Outro dia eu irei lhe explicar Naimítica Dharma detalhadamente. O Vaishnava Dharma puro, como é descrito no Srimad Bhagavatam, é a religião eterna, Nitya Dharma.
Os vários tipos de Dharma que são propagados pelo mundo pode ser dividido em três categorias: Nitya Dharma, Naimitika Dharma, Dharma circunstancial, e Anitya Dharma, religião impermanente. A Nitya Dharma é a religião que não fala sobre a existência de Ishvara e não aceita a eternidade da alma. Naimitika Dharma reconhece a existência de Ishvara e da eternidade da alma, mas só se esforça no sentido de obter a misericórdia de Ishvara por meio de métodos provisórios. Nitya Dharma empenha-se para obter o serviço a Bhagavan por meio de prema pura. Por meio de prema puro. Nitya Dharma pode ser conhecido por diversos nomes conforme as diferenças de país, raça e idioma. No entanto, ele é um só e supremamente benéfico. O exemplo ideal de Nitya Dharma é o Vaishnava Dharma, o qual é prevalecente na Índia. O estado prístino de Vaishnava Dharma é o Dharma, o qual Bhagavan Satchitananda, o Senhor de nosso coração, ensinou ao mundo. É por esse motivo que grandes personalidades buscaram e aceitaram o auxílio desses ensinamentos, e assim absorveram-se em êxtase do amor divino. Nessa altura, Sannyasi Thakura, com as mãos postas, disse: Prabhu, vivo testemunhando a superexcelência do Vaishnava Dharma porque Sri Satchidananda revelou, e pude perceber com clareza a natureza desprezível da doutrina monista de Shankaracharya. Ainda assim, ocorreu-me algo que sinto ser importante lhe revelar. Não quero esconder isso do Senhor. Segundo entendo, Mahabhava, o qual Sri Chaitanya manifestou, é o estado máximo de prema concentrado. Por acaso isso é diferente de atingir a perfeição da unidade com o Absoluto, Advaita Siddhi? Ao ouvir o nome Sri Shankaracharya, Paramahansa Babaji prostou-se em reverência ao Acharya e disse: Respeitável Senhor, Shankara Sakshat. Shankaracharya não é outro senão Mahadeva Shankara ou Shivaji. Você deve sempre lembrar-se disto. Shankara é aceito como guru pelos Vaishnavas, e por essa razão Mahaprabhu referiu-se a ele como Acharya, preceptor espiritual. Pelo seu próprio mérito, Sri Shankara é um Vaishnava perfeito. Na época do aparecimento de Sri Shankara na Índia, havia uma grande necessidade de um Gusha Avatara, encarnação que rege as qualidades da natureza material, como ele. O estudo dos Shastras védicos e a prática de Varnashrama Dharma estavam praticamente extintos na Índia devido à influência de Sunyavada, teoria da não existência, a filosofia budista nihilista. Shunyavada opõe-se veementemente à concepção pessoal de Bhagavan. Apesar de parcialmente aceitar o princípio da identidade do ser vivo como alma espiritual consciente, Jivatma, é um exemplo extremo de Anitya Dharma, religião impermanente. Os brahmanas daquela época haviam abandonado o Dharma védico e, como resultado, todos tornaram-se budistas. Nessa ocasião, Shankaracharya apareceu como uma poderosíssima encarnação de Mahadeva. Ele restabeleceu a credibilidade dos textos védicos e converteu a doutrina Shunyavada, teoria da não existência, na doutrina Brahmavada, do Nirvishesha, sem atributos. Brahma. Foi uma façanha extraordinária, e a Índia ficará para sempre endividada com Sri Shankaracharya por essa grandiosa contribuição. Todas as entidades vivas neste mundo enquadram-se em uma das duas seguintes categorias. Algumas são relativas a um período de tempo em particular e algumas aplicáveis em todos os tempos.
A obra de Shankaracharya era relativa a um período particular e trouxe um fantástico benefício. Shankaracharya lançou a base sobre a qual grandes acharyas como Sri Ramanujacharya erigiram o edifício do Vaishnava Dharma puro. Consequentemente, Shankaravatara, foi um grande amigo e preceptor que agiu como pioneiro do Vaishnava Dharma. Os Vaishnavas estão agora colhendo os frutos dos preceitos filosóficos de Shankaracharya. Há uma grande necessidade de Sambandha Gyana, o conhecimento do enredamento da alma na natureza material. Sambandha Gyana, o conhecimento do enredamento da alma na natureza material e do seu relacionamento com Bhagavan, para as divas na prisão do mundo material. Tanto o Shankaracharya quanto os Vaishnavas aceitam que as entidades vivas sencientes neste mundo material são completamente distintas e separadas de seus corpos materiais grosseiros e sutis, que as divas existem espiritualmente e que para se alcançar liberação, mukti, é preciso abandonar todo o vínculo com este mundo material. Portanto, há um grande grau de concordância entre a doutrina de Shankara e a dos Acharyas Vaishnavas, até o ponto da liberação, inclusive. Shankara ensina que a adoração a Shri Hari é o método pelo qual se pode purificar o coração e atingir a liberação. E no que se refere ao destino extraordinário que a diva atinge após a liberação, ele silencia. Shankara sabia perfeitamente bem que se as divas fossem estimuladas em empenhar-se para atingir a liberação através da adoração a Hari, aos poucos apegar-se-iam ao prazer do bhajana e, deste modo, tornar-se-iam devotos puros, Shuddha Bhaktas. Isto é porque ele simplesmente chamou atenção para o caminho e não revelou outros segredos confidenciais do Vaishnava Dharma. Aqueles que têm estudado meticulosamente os comentários de Shankara podem entender sua intenção oculta, mas aqueles que só se preocupam com o aspecto externo de seus ensinamentos estão longe do limiar do Vaishnava Dharma. De um ponto de vista específico, o estudo perfeito da unidade absoluta, Advaita Siddhi, parece ser idêntico a Prema. Entretanto, a estreiteza da interpretação da unidade absoluta é de certo diferente do significado de Prema. O que é Prema? Você deve entender claramente que Prema é a função inata pela qual duas entidades transcendentais sentem-se espontaneamente atraídas uma pela outra. Prema não pode ocorrer sem a existência separada de duas entidades transcendentais. Krishna Prema é o Dharma pelo qual todas as entidades transcendentais sentem-se eternamente atraídas pela entidade suprema e transcendente, Shri Krishna Chandra. A ideologia de Prema repousa nas seguintes verdades eternamente estabelecidas. Krishna Chandra tem sua própria existência eterna e independente, e as divas têm sua própria existência eterna e individual sob a liderança dele, Anugatya. E este Prema Tattva também é uma verdade eternamente perfeita, Nitya Siddha Tattva. A presença de três ingredientes separados, o experimentador, o objeto a ser experimentado e o ato de experimentar, é um fato. Se o saboreador de Prema e o objeto de ser saboreado são uma coisa só, então Prema não pode ser uma realidade eterna. Podemos dizer que a unidade absoluta, ou Advaita Siddhi,
é o mesmo que prema se definimos Advaita Siddhi como o estado puro de uma entidade transcendental, que não tem relacionamento com a matéria inerte. Esta concepção de Advaita Siddhi implica a unidade no sentido de que as entidades espirituais tornam-se unas em sua natureza e função espirituais, Chit Dharma. No entanto, eruditos modernos que adotaram a doutrina de Shankara não se contentam com essa ideia e procuram demonstrar que as entidades espirituais, Chit Vastu, tornam-se uma massa substancial sem distinção. E assim, eles desconsideram a verdadeira concepção védica da não distinção e, em seu lugar, propagam uma versão distorcida. Conforme declaram os Vaishnavas, essa filosofia é oposta aos Vedas porque nega a eternidade do amor, prema. Shankaracharya descreveu o estado de não diferença simplesmente como a condição legítima da substância espiritual. Porém, seus seguidores da atualidade não puderam entender sua intenção oculta e por isso prejudicaram a reputação de seu guru ao ensinarem uma doutrina inteiramente adulterada, conhecida como Mayavada, a qual descreve os diversos estados de prema como sendo fenômenos ilusórios. Os Mayavadis já começam negando que não existe nada além da substância espiritual única, Brahma. E eles também negam que prema tem a função dentro daquela substância espiritual. Eles alegam que, enquanto Brahma permanece em estado de unidade, ele está além da influência de Maya. Mas esse mesmo Brahma se vê dominado por Maya quando se corporifica e assume diversos corpos sob a forma de divas. Logo, eles acreditam que a forma de Bhagavan é uma manifestação ilusória. Na realidade, sua forma é eternamente pura e constituída de consciência concentrada. Dessa maneira, eles concluem que prema e suas diversas manifestações são ilusórias e que o conhecimento da não-dualidade, Advaita Gyana, está além da influência de Maya. A concepção equivocada deles de Advaita Siddhi, ou unidade, jamais poderá ser comparada a prema. Sri Chaitanya Deva instruiu o mundo a saborear prema e pessoalmente ensinou-o por meio de seu comportamento e atividades transcendentais. Este prêmio está completamente além da jurisdição de Maya. Ele é o mais alto grau de desenvolvimento do estado puro de unidade perfeita, Advaita Siddhi. O estado conhecido como Mahabhava é uma transformação especial deste prema, no qual Premananda é extraordinariamente poderoso. Consequentemente, tanto a separação quanto o relacionamento íntimo do amante e do amado são elevados a um estado sem precedentes. A teoria contraditória Mayavada não tem nenhuma unidade no que se refere ao entendimento do assunto prema em qualquer uma de suas fases. Sannyasi Thakur disse com muita reverência: Ó Prabhu, meu coração foi profundamente tocado pela percepção de que a doutrina Mayavada é muito insignificante. Hoje você misericordiamente dissipou todas as dúvidas que ainda me atormentavam a este respeito. Sinto um forte desejo de abandonar essa vestimenta de sannyasi Mayavada. Babaji Mahasaya disse: Ó Mahatma, eu jamais dou instruções sobre as vestes externas. Quando o Dharma ou a função espiritual do coração é purificada, a vestimenta externa será adotada fácil e naturalmente. Onde há muita preocupação com a aparência externa, há a negligência da função interna da alma. Quando seu coração se tornar puro, você naturalmente desenvolverá atração pelo comportamento externo dos Vaishnavas.
e não haverá nenhuma falta se então trocar suas vestes externas. Absorva-se de todo o coração em tentar seguir os ensinamentos de Sri Krishna Chaitanya. E depois você poderá adotar os símbolos externos do Vaishnava Dharma, que sentir-se-á naturalmente inclinado. Você deve sempre lembrar-se das seguintes instruções de Srimad Mahaprabhu, Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya 16.238 e 16.239. Markata Vairagana Karaloka Dekana Yata Yoga Vishaya Bunja Anasuktahana Antare Nishtakara Bayeloka Vayahara Atirat Krishna Tamaya Karibeudara. Tradução: não adote Markata Vairagya, que significa renúncia externa como a de um macaco. Não adote Markata Vairagya, ou, traduzindo, renúncia externa como a de um macaco, apenas para impressionar a população em geral. Você deve aceitar sem apego todos os objetos dos sentidos que sejam apropriados para a manutenção de suas práticas devocionais e abandonar todos os desejos materiais que existem no seu coração. Internamente, desenvolva uma firme fé em Shri Krishna e externamente cumpra suas responsabilidades mundanas, de tal modo que ninguém consiga detectar sua atitude interna. Ao agir assim, Shri Krishna irá rapidamente liberá-lo da existência material. Sanesta Thakur entendeu o significado profundo desta análise, parou de dar sugestões sobre sua troca de vestimenta e, com as mãos postas, disse: Prabhu, agora sou seu discípulo e me abriguei em seus pés de lótus. Aceitarei suas instruções com muita honra, sem nenhum argumento. Entendi perfeitamente pelas suas instruções que Krishna Prema Imaculado constitui o único Vaishnava Dharma. Este amor a Krishna é o Nitya Dharma das divas. Ele é completo, puro e natural. Mas, e a respeito dos diversos dharmas que prevalecem em diferentes países, como devo considerar essas diferentes religiões? Babaji Mahasaya disse: Ó Mahatma, Dharma é um só e não dois ou muitos. As divas têm somente um Dharma, conhecido como Vaishnava Dharma. A diferença de idioma, país ou raça não pode gerar diferenças quanto ao Dharma. Jaiva Dharma é a função constitucional da diva. As pessoas podem dar nomes diferentes, mas elas não podem criar uma função constitucional diferente. Jaiva Dharma é o amor espiritual legítimo que a entidade infinitesimal tem pela entidade infinita. Ele parece estar distorcido e assumir diversas formas mundanas porque as divas possuem naturezas materiais diferentes. Este é o motivo pelo qual se dá o nome de Vaishnava Dharma, para identificar a forma pura de Jaiva Dharma. O grau de Vaishnava Dharma em qualquer religião ou Dharma é medido por sua pureza. Algum tempo atrás, em Shri Vrajadama, fiz uma pergunta aos pés de lótus de Shri Sanatana Goswami, associado íntimo de Shriman Mahaprabhu. Perguntei-lhe se a palavra Ishq, da tradição religiosa islâmica, significa amor imaculado ou outra coisa. Sanatana Goswami era um sábio versado em todos os shastras, com extraordinária erudição nas línguas árabe e persa em particular. Sri Rupa Goswami, Sri Jiva Goswami e outros elevados preceptores espirituais estavam presentes naquela reunião. Sri Sanatana Goswami bondosamente respondeu à minha pergunta como segue: sim, a palavra Ishq significa amor. De fato, os adeptos do Islã
usa a palavra Ishq com relação à adoração a Ishvara, mas, de um modo geral, a palavra significa amor na acepção mundana comum. Os mestres religiosos islâmicos não foram capazes de entender a verdadeira concepção da identidade espiritual pura, ou Suddha Chit Vastu. Isto fica evidente na narrativa poética dos devotados amantes Laila e Majnun e nas suas descrições literárias de Ishq feitas pelo grande poeta Hafiz. Eles referiam o termo Ishq quer como amor físico próprio do corpo grosseiro, quer como amor emocional próprio do corpo sutil. Dessa maneira, não é possível que tenham tido alguma experiência do imaculado amor divino, Prema, a Bhagavan. Jamais encontrei esse tipo de prema descrito em qualquer um dos textos religiosos dos mestres muçulmanos. Só o encontrei nos Shastras Vaishnavas. O mesmo se aplica à palavra muçulmana Ruh, que quer dizer alma ou espírito. Não me parece que os mestres muçulmanos tenham usado a palavra Ruh com o significado de Suddha Diva, ou a alma liberada. Ao contrário, eles usam a palavra Ruh para se referir a Bada Diva, a alma aprisionada pela matéria. Eu não tenho visto o amor imaculado por Krishna ensinado em nenhuma outra religião, ao passo que são comuns as descrições de Krishna Prema em todos os ensinamentos do Vaishnava Dharma. No segundo sloka do Srimad Bhagavatam, Krishna Prema é escrito de uma forma bem lúcida na afirmativa Prohodita Kaiteva Dharma. Esse Srimad Bhagavatam propõe a verdade mais elevada, a qual rejeita toda classe de religiosidade enganosa. Não obstante, tenho plena fé que Shri Krishna Chaitanya foi o primeiro a dar instruções completas sobre a religião de Krishna Prema puro. Se você tiver fé em minhas palavras, você deve aceitar esta conclusão. Após ouvir essas instruções, prestei reverências prostradas a Sanatana Goswami uma e outra vez. Quando Sannyasi Thakur ouviu esta explicação de Babaji Maharaj, ele imediatamente prestou-lhes Dandavas Pranam. Paramahansa Babaji então disse: ó melhor dos Bhaktas, agora responderei a sua segunda pergunta. Por favor, ouça com atenção. As palavras criação e formação, quando aplicadas a divas, são usadas num contexto material. O discurso nesse mundo funciona com base na experiência de fenômenos materiais. O tempo que experimentamos divide-se em 3 fases: passado, presente e futuro. Esse tempo material, Jariya Kala, está vinculado à energia material Maya. No domínio espiritual, há o tempo espiritual, Chit Kala, que existe eternamente no presente, sem divisões de passado e futuro. As divas e Krishna existem naquele tempo espiritual. A diva é eterna e sempre existente. As funções chamadas criação, formação e declínio ocorrem sob a influência do tempo material, sendo usadas para descrever a diva depois que ela é presa nesse mundo material. Contudo, apesar de a diva ser infinitesimal, ela é uma entidade eterna e espiritual, cuja constituição fundamental existia antes dela adentrar nesse mundo material. Desde que passado e futuro não existem no mundo espiritual, tudo que acontece naquela dimensão espiritual está no presente eterno. A realidade, portanto, é que tanto a diva quanto a sua função constitucional são ambas sempre presentes e eternas. Embora eu tenha feito uso de palavras para explicar tudo isso, você só poderá entender o verdadeiro significado delas à medida que tiver realização e experiência da plenitude do reino espiritual.
O que eu dei é apenas um vislumbre. Você deve procurar compreender o significado do que eu lhe disse por meio de Chit Samadhi, meditação espiritual. Você não será capaz de entender esses assuntos por meio de lógica mundana e do debate. Quanto mais você livrar a sua faculdade de experiência do cativeiro material, tanto mais conseguirá experimentar o reino espiritual. Primeiro, você deve cultivar a percepção de sua identidade espiritual pura e praticar o canto de Sri Krishnanama de forma pura. Então sua função espiritual, conhecida como Jaiva Dharma, será revelada claramente. A realização espiritual e a experiência não podem ser completamente purificadas por intermédio do sistema óctuplo de yoga, conhecido como Ashtanga Yoga ou Brahma Gyana, nem por cultivar o conhecimento do Brahman, todo penetrante e sem atributos. A diva só poderá manifestar seu Nitya Siddha Dharma ou função espiritual eterna, cultivando constantemente atividades diretamente destinadas ao prazer de Krishna. Você deve praticar com constância o canto de Harinama com muito entusiasmo. Esta prática é a verdadeira cultura espiritual. Cantando Harinama com regularidade, em pouco tempo você se envolverá em um apego sem precedente a Sri Krishnanama e terá experiência direta do reino espiritual. O canto de Sri Harinama é o principal entre todos os diferentes processos de Bhakti, o qual dá resultados rapidamente. Isso está confirmado pelas instruções de Sri Mahaprabhu na magnífica obra de Sri Krishna Dasa Kaviraj, Sri Chaitanya Charitamrita, Antya 4:70-71. Braja Nira Majeshresta Nava Vida Bhakti Krishna Prema Krishna Dite Dari Maha Shakti Tara Madhye Sarva Shresta Nama Sankirtana Niraparade Namalaile Paya Premadana. Tradução: de todos os diferentes tipos de prática espiritual, as 9 formas de Bhakti, Sharanam, Kirtanam, etc., são as melhores porque têm extraordinário poder de outorgar Krishna e Krishna Prema. Destas 9 práticas, Nama Sankirtana é a melhor. Cantando Sri Krishna Nama sem ofensa, a pessoa obtém o inestimável tesouro de Prema. Mahatma, se você me perguntar como reconhecer um Vaishnava, eu lhe direi que Vaishnava é aquele que abandonou todas as ofensas e canta Sri Krishnanama com grande sentimento. Há 3 categorias de Vaishnavas: o Kanishta, ou neófito, principiante, o Madhyama, o intermediário, e o Uttama, o mais elevado. O Vaishnava Kanishta canta o nome de Krishna de vez em quando. O Vaishnava Madhyama canta o nome de Krishna constantemente. E o Vaishnava Uttama faz com que os outros cantem Srinama só por sua presença. De acordo com as instruções de Mahaprabhu, não precisamos de nenhum outro critério para discernir quem é um Vaishnava. Sannyas Thakur, estando profundamente imerso no néctar das instruções de Babaji Maharaj, começou a dançar enquanto cantava Shri Krishnanama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Naquele dia ele experimentou Ruchi, um gosto natural pelo Harinama. Ao oferecer suas prostradas reverências aos pés de lótus de seu guru, orou Prabhu: ó amigo dos desamparados, por favor, conceda-me sua misericórdia a esta alma desaventurada. Assim termina o 2º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado O Nitya Dharma da Diva é puro e eterno. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Radha, Hare Krishna, Jai Gaura Nitai.